Olá, coração, tudo bem? Hoje, como vocês podem ver, eu tô enfeitada, né? Tô com esses anéisinhos na mão. Isso é um lembrete, tá? Pra eu não usar a mão direita. Por quê? Eu tô com epicondilite, é uma inflamação nesse tendão aqui, devido a esse movimento, né? Esse movimento é o que repuxa esse tendão aqui que tá inflamado. Metafísica da saúde, o que significa isso? Batido. O que significa? Que eu estou fazendo demais este movimento de fechar a mão, né? De segurar. É excesso de controle, querer controlar demais as coisas, querer segurar demais alguma coisa. Outro item da metafísica da saúde é o equilíbrio do masculino com o feminino, né? Porque o esquerdo é masculino e o direito é o feminino, certo? Então, existe uma necessidade de reequilibrar essas duas polaridades. Lembrando que homens e mulheres, independente do gênero, da afinidade sexual, de qualquer coisa, todos nós temos masculino e feminino. São duas polaridades, é como se fossem duas forças. Se você não encara muito bem esse termo masculino e feminino por algum conteúdo interno seu, você pode chamar de yin e yang, lado A, lado B, tanto faz. Não existe um certo e um errado. O certo é o equilíbrio entre os dois, certo? E como eu estava falando, eu tô com a inflamação no tendão. Isso daqui é para eu me lembrar de não segurar nada com essa mão. Quando eu tô com muito anel, incomoda, né? Então, quando eu vou segurar alguma coisa incomoda, aí eu lembro. Por quê? A mão direita eu sou destra, né? Então, a mão direita para mim é o automático. Sem pensar, eu vou lá e seguro alguma coisa e me dói, me dá aquela repuxada, né, no cotovelo. Literalmente, gente, dor de cotovelo eu tô. Mas então é um simples lembrete assim para eu usar mais a mão esquerda. Mas por que eu comecei falando isso? Para vocês notarem o quão profunda são as nossas crenças limitantes, tá? É fato que nós temos um lado nosso que é mais desenvolvido, que é mais ágil, que é mais habilidoso do que o outro. No meu caso, é o lado direito. Eu sou destra, eu escrevo com a mão direita, e o meu lado esquerdo, ele é menos ágil, ele é menos habilidoso. Vamos lá. Tenho alguns casos que aconteceram na minha vida que eu vou dar de exemplo para vocês. Eu estava na 5ª série e eu fazendo uma feira de ciências, eu martelei o dedinho direito. E aí eu tinha prova no dia seguinte, eu não conseguia escrever, eu não conseguia fazer esse movimento aqui, porque estava tão dolorido e eu não conseguia escrever. Aí eu pedi para a professora, eu falei, professora, você pode escrever para mim? Porque eu não consigo. Ela achou que eu estava dando tombo nela e falou, não, escreve com a esquerda. E eu relutei, professora, eu não consigo. E ela não deu o braço a torcer, ela achou que eu não tinha estudado, sei lá. E eu tive que fazer a prova de geografia inteira com a mão esquerda. Fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo, né? Tipo, a professora não confiou em mim, eu tive que fazer, era para eu ter tirado 8, sei lá, tirei 6, mas beleza, tudo certo. Aí eu cheguei na faculdade, eu lembro que bem no comecinho da faculdade, assim, eu estava conversando com um dos residentes do hospital. E ele perguntou para mim, falou, qual área que você vai querer seguir? Eu falei, não sei, estou no começo da faculdade ainda, né? Para quem não sabe, eu me formei em veterinária, trabalhei muito tempo com medicina de animal selvagem, com a parte de meio ambiente. E aí ele falou,
E eu falei pra ele assim, eu gosto de cirurgia, né? Sempre gostei, eu acho muito legal. Ele falou, então, começa a treinar as duas mãos. Você é destra, né? Você escreve tudo, você tem destreza na direita, mas você tem que ser habilidosa com a esquerda também. Porque na cirurgia você depende das duas, né? Porque uma vai estar com uma pinça, outra vai estar com uma tesoura. Uma vai estar com uma pinça, outra com agulha. Então você trabalha as duas ao mesmo tempo. E eu comecei a escrever, treinar, escrever com a esquerda, né? E agora, mais uma vez na vida, eu tô tendo que trabalhar muito mais a esquerda do que a direita, né? Deixar as duas, uma tão destra quanto a outra. E aí, vamos lá. Por que eu mencionei no começo questão de crenças limitantes? Porque a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas fala, eu sou destra, eu não consigo fazer nada com a outra mão. E ponto. Ponto, ponto final. Nem discute, nem tenta, nem se questiona. Gente, pensa bem. Tem pessoas que perdem um membro e aprendem a fazer tudo com a outra mão. Tem pessoas, tem artistas que pintam quadros com os pés, porque não tem, ou não tem o movimento dos braços, ou não tem os braços. Como que essas pessoas conseguem comer um talher com os pés? Como que essas pessoas conseguem pintar um quadro, escrever com os pés? O cérebro delas é diferente? Os pés daquela pessoa é diferente? Não é. Nosso cérebro é igual. O projeto do nosso cérebro é o mesmo. Então, se uma pessoa que tem um braço perdido ou imobilizado por algum motivo, se uma pessoa consegue treinar a outra mão, eu também consigo. Eu não preciso perder um membro para treinar o outro. Eu consigo fazer isso na minha vida e muitas pessoas nem questionam, porque isso é uma crença tão enraizada que nem questiona se é possível. É assim e ponto. Por uma questão profissional, por algumas experiências que eu tive na minha vida, eu tive que olhar para esse lado, né? Sim, eu posso treinar minha mão esquerda, eu posso treinar o lado esquerdo. Por que não? Né? Não vai sair igual, não vai sair a mesma coisa, mas eu consigo, né? Até, deixa eu pegar um giz. Bom, voltei. Ó, vou escrever com a esquerda, tá? Essa é minha mão esquerda. Direita. Agora eu vou escrever com a esquerda. Essa é a esquerda, essa é a direita. Saiu igual? Não, não sai igual. Dá para ler os dois? Dá para ler perfeitamente. Tá ótimo. Eu consigo me fazer entender com essa letra e eu consigo me fazer entender com essa letra. Então é possível treinar. Tem algumas pessoas mais antigas ou mais antiquadas, independente da idade, tá, gente? Porque antiquado não necessariamente precisa ter idade avançada. Mas algumas pessoas dizem que escrever com a mão esquerda é errado. Depois que meu filho nasceu, mais um caso, tá, gente? Cheia de causa. Depois que meu filho nasceu, ele estava comendo, ele é ambidestro, né? Desde criança ele come com as duas mãos. E ele estava comendo com a esquerda. E aí uma moça falou, não pode deixar ele comer com a mão esquerda, é feio. Aí na hora, assim, eu olhei, tipo, realmente eu não tinha entendido o porquê daquilo.
Mas existe uma crença de que escrever com a mão esquerda é feio. E eu falei, não, eu não vou cortar a, a, a destreza dele, né, nas duas mãos. Eu vou deixar ele ser ambidestro, ele nasceu assim, por que eu vou cortar e contra, né, a característica dele? Não faz mal nenhum para ninguém. E eu lembro que essa mulher ficou olhando para mim assim com uma cara de assustada, porque eu disse que eu ia deixar ele escrever com a mão esquerda, né? Comer com a mão esquerda. Eu achei aquilo estranho, no mínimo. Até hoje, não sei porquê, tá? Que depois eu não conversei, não perguntei mais para a mulher e nunca mais vi ela também. Mas existe essa crença de que só pode ser com a direita. E é só uma crença, gente, é só uma crença. É uma crença que limita a gente a fazer uma certa coisa, a ter uma certa tendência, né? E assim como escrever com a mão esquerda, direita ou esquerda, gente, eu sou meio disléxica com esquerda e direita, é verdade. Eu preciso parar para pensar, né? Esquerda é a mão que escreve e não, direita é a mão que escreve, esquerda é a outra. Perdi o que eu tava falando. Nossa Senhora. E assim como a mão esquerda e a mão direita, a gente tem milhões de crenças que limitam a gente. Milhões de crenças que impedem a gente de enxergar as verdades universais, de enxergar a realidade, tá? Que ainda mantém a gente nessa ilusão de que não, só um lado funciona, só um lado é bom. Não, existe um lado mais habilidoso? Lógico que existe, isso é comprovado cientificamente, não estou questionando isso. O que eu estou questionando é o fato da gente taxar, rotular, considerar um lado não habilidoso. Ah, não vou nem tentar. Para quê? Para que eu vou tentar? Vocês conseguiram entender minha linha de pensamento? Questione. Questione. Por que sim? Por que não? Quando você perceber, quando a vida te quando a vida te levar para certas situações, como os causos que eu contei para vocês aqui, que te levem a desafiar alguma ideia, veja se essa ideia não é uma crença. Veja se essa ideia está mais para a ilusão da crença ou mais para a realidade do fato. A gente precisa se questionar, gente, o tempo todo. O tempo todo a gente quebra crenças, a gente questiona, a gente se conhece. E isso é uma viagem para a vida inteira. É a viagem que a gente veio fazer aqui na Terra. Se conhecer, se autogerir e parar de acreditar nesses pedacinhos de ilusão que hoje a gente chama de crença limitante. Tá? Existem crenças positivas, tá, gente? Existem crenças que são muito boas e muito benéficas para a nossa vida. E cabe a nós olharmos para cada uma delas e a gente avaliar na nossa vida o que funciona e o que não funciona. Para mim, escrever com as duas mãos funciona, super. E foi muito legal. Durante a faculdade eu treinava, eu escrevia com a mão esquerda, eu usava tesoura. Hoje eu tenho habilidade com as duas. Se eu não treinasse, talvez eu não seria tão boa fazendo cirurgia. Talvez eu teria uma certa dificuldade na área cirúrgica. Mas era um papel que eu desempenhava muito bem, tranquilamente. Fazia cirurgias mais simples, né? Nunca fui de fazer cirurgias complexas, mas eu trabalhava muito bem com as duas mãos. Certo? Fica essa para hoje. Um beijo no coração. Tchau para vocês.